Obrigado por nos ter trazido um treinamento desta noite. Obrigado pela fidelidade do teu povo. Obrigado, Senhor, porque sempre que viermos, o teu Espírito fale a nós. Pedimos, Senhor, que esta noite, tudo o que disseres, como Pai aos filhos, Senhor e Salvador aos que estão salvos, e o Espírito de Deus falar a nós, como nosso guia, pedimos, Senhor, que o desejo para te ouvir e o desejo para sermos obedientes a Ti, e o poder, a força, a graça de irmos em diante e fazermos o que quer que façamos, dê a cada um em nome de Jesus. Ajuda-nos não sermos de mente ausente, mas, Senhor, que focalizemos na Tua palavra e receber tudo, não como a palavra do homem, mas como a palavra de Deus em nome de Jesus. Equipa-nos, dá-nos o poder, dá-nos a energia, dá-nos o encorajamento, lidera-nos e nos guia para ganharmos almas para o reino em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Viemos a Lucas capítulo 19. Estamos olhando a uma passagem muito familiar das Escrituras. Lucas 19, versos 1 até 10. Olhemos para o verso 1. No verso 1 diz, em Lucas 19, verso 1: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. No verso 2 diz, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. No verso 3 nos diz, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Pensando de Zaqueu, ouvia de Cristo, mas ouvir de Cristo, nunca tinha visto a Cristo. Ainda que não havia quem lhe falava de alumiar, mas o desejo estava lá no teu coração, que visse a Jesus. Havia uma multidão, ainda que havia multidão, ainda queria ver o Senhor Jesus Cristo, quem era. E este tempo, Jesus passava por Jericó, e esta era a última vez que passava por Jericó. Ele movia-se rapidamente e para a congregação. Agora, quando Zaqueu soube que Jesus estava na cidade, havia alguma coisa dentro dele que lhe guiou, que lhe dizia, que lhe levantou, que lhe empurrou, querendo ver Jesus. Veja, o evangelismo, para ser efetivo, quando há pessoas que chegamos a elas, há uma paixão, há um desejo, querendo saber desse Jesus. Por isso que a igreja tem que orar muito. O Espírito de Deus irá estar na mente das pessoas, irá lhes levantar, irá lhes dar o desejo, irá lhes dar saber como ter alguém lhes falar. Haverá pessoas que estão orando dizendo, Senhor, se estivesses ali e se eu perdesse o caminho, se eu não estivesse no bom caminho, envie alguém para mim que me ensine o melhor caminho para o Senhor. E então, Zaqueu, apanhamos no versículo 4, e correndo adiante, veja, ele tomou uma ação, o Senhor nem tinha lhe falado, não tinha ouvido nenhuma mensagem de ninguém dos apóstolos ou de qualquer um, mas o desejo era tão maior nele que ele correu em diante e subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. No verso 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Quando Jesus chegou ao lugar, ele olhou e viu a ele e disse-lhe, Zaqueu. Conhecia o nome. Veja, quando fomos um efetivo ganho, o Senhor nesse tempo, como tivemos nos poucos dias atrás, havia o poder que estava nos jovens, e
quando ouves no teu distrito, mas o poder e o propósito da efetividade, quando temos o Espírito Santo dá-nos o interno, dá-nos o entendimento, irás colocar o nome, terás o nome em frente. Não tens visitado a pessoa, mas Jesus Cristo conhecia ele e disse: Zaqueu. Essa é a palavra do conhecimento, que conheceu o seu nome antes de interagir-se com ele. Lembra-te, Natanael disse, acabou de sair de Israel, eventualmente Filipe Jesus disse: eis um israelita em que não há dolo. E disse: como é que me conheces? De onde é que me conheces? Disse: enquanto estavas debaixo da figueira, antes de Filipe te falar, eu te conheci. Isso convenceu o homem. Quando falas às pessoas e tens o conhecimento real e entendimento real do Senhor, não vais olhar para a tua nota ou o que você escreveu, mas serás capaz de falar continuamente e falar a eles diretamente, e é exatamente onde os teus corações e a sua vida pessoal vai lhes apanhar. Irão prestar atenção. Daí que Jesus Cristo disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. No verso 6, somos ditos que, e apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Exatamente ali tu entendes que alguma coisa aconteceu prontamente e foi no público. Então este homem Zaqueu não teve que rebolar, não teve que correr, não teve que sacudir, destruir as suas roupas. No seu coração tinha um gozo de ter visto Jesus Cristo e recebeu o gostoso. Assim como tantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem em seu nome. Então, de fato, somos ditos no verso 7 disse: e vendo todos isto, todos murmuraram, não estavam salvos, mas murmuraram, eram pecadores, eles mesmos murmuraram, e eles eram religiosos tradicionalmente, mas murmuraram, não estavam entendendo as coisas espirituais, não estavam a entender o relacionamento entre o Salvador e o pecador, não estavam a entender o propósito, por que Cristo veio ao mundo. Eram carnais, eram naturais, e murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E se eles conhecessem a mente de Cristo, deviam ter conhecido que não vinha chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. E Jesus Cristo veio a este homem e disse: eu estarei na tua casa. Qual era o propósito quando ele veio? E se nós propriamente temos um propósito, e quando ele veio, os apóstolos, as pessoas nos criticam porque não sabem por que estamos aqui, não sabem por que viemos. Mas Jesus Cristo soube por que veio, é por isso que ele não respondeu a eles. Não perca o teu tempo, não perca a tua vida respondendo pessoas que não entendem o propósito por que estás a ministrar, ou o propósito por que estás a evangelizar. E Zaqueu não deixou que estas pessoas todas que criticassem viessem entre ele e Cristo. E se alguém tem que ser salvo, não vai aceitar os que têm propósito, não vai aceitar que os religiosos, não vai deixar que alguém venha entre você e Cristo. E se tens que continuar na fé cristã, e se tu tens que ser santificado, e se tu tens que ser enchido com o Espírito Santo, e se és paixonantemente buscando ao Senhor, que queres tudo que o Senhor tem por ti, não vais aceitar que alguém, pessoa carnal, pessoa natural, pessoa pecaminosa, uma pessoa lasciviosa, que venha entre você e Cristo. Daí que Zaqueu não aceitou nenhuma dessas pessoas estar entre ele e Cristo, e disse, apesar de comentários que eu vi, somos ditos no verso 8 disse, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Veja que este homem, a presença de Cristo, ele lhe converteu. A presença de Cristo lhe deu Cristo vir em sua vida,
prontamente podes ver a transformação, podes ver o poder da graça de Deus convertendo. E disse: metade dos meus bens dou aos pobres, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém com acusações, o restituo quadruplicado. No verso 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje, há pessoas que dizem: não pode ser certo se estás salvo até que efetualmente você chegue ao céu. Há pessoas que dizem: não podes ter a certeza da salvação, você vai duvidando, será que estou salvo, não sou salvo? Mas Jesus que deu a certeza ao homem e disse: hoje mesmo a salvação veio a esta casa. Como? Quando o Salvador onde o Salvador está, a salvação está lá. Onde está o Salvador, tem que permanecer na tua casa. Como Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, veio à casa dele, então a salvação também veio de tal maneira que, pois também este é filho de Abraão. Porque toda a descendência de Abraão, todos os judeus, tinham o privilégio, uma salvação prévia como judeus. Então, os gentios, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Jesus Cristo revelou o propósito por que veio, e o propósito por que estamos aqui, o propósito por que nos trouxe a Ele mesmo, de modo que, quando a sua mão, os seus pés, a sua boca e o seu corpo, nós podemos ir também onde Ele foi e no mundo e cumprir o propósito de Cristo, o que Cristo podia estar fazendo se estivesse aqui hoje. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio ao mundo, o Filho do Homem veio a Israel, o Filho do Homem veio a Jericó, o Filho do Homem veio a esta cidade, onde quer que Jesus fosse, e a igreja está lá, e a igreja implantada, o propósito de Cristo, tendo aquela igreja, tendo sua igreja em qualquer cidade, é para que pecadores sejam salvos e os que estão salvos possam permanecer com o Senhor. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Olhamos para a mensagem. Respondendo verdadeiramente a Cristo com o amor transformador. Três pontos. Número 1. O amor transformador do Senhor, o amor transformador do amor de Cristo para os penitentes, o amor sincero e transparente aos pobres. 3. O amor transformador do pastor para o seu povo, o amor transferível do Senhor ao seu povo. Voltemos para o número 1. O amor transformador do Salvador para os penitentes. Nos diz em Lucas 19, 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, é o lugar onde ele estava, é o lugar onde Zaqueu, os pecadores, estava, e veio ao lugar onde ele estava, onde eras pecador, quando eras pecador, veio ao lugar e disse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu nele entrarei. Há pecadores ainda lá fora, hoje, pecadores comuns, pecadores habituais, tendo pecados normais e terríveis, qualquer que seja o pecado, qualquer pecador, porque entendes que todos os pecadores, e se não são salvos, vão perecer finalmente. A pessoa pode ser da alta classe pecadora, talvez pode ser um pecador terrível, talvez é um pecador simples, ainda que faz o melhor na carne no mundo, sem Jesus Cristo, sem a salvação do Senhor, não pode ser salvo. Daí que precisamos de alcançar a cada um, e ao alcançarmos a cada um, trazemos Cristo ao lugar onde eles estão. Podem estar nas casas, podem estar nos escritórios,
podem estar nas comunidades, podem estar nos lugares, assim nas aldeias, como temos o evangelismo nas aldeias, ou nas cidades, quando vamos nos estádios e fazemos o evangelismo em massa nas cruzadas, mas o ponto é, se não vier, não podem vir na igreja sede, não podem vir na tua casa, mas tu vá a elas. E Jesus veio ao lugar e olhando para cima, viu-lhe e viu-o. Havia uma multidão ali, mas apontou ao pecador. A tua mente pode falar para milhares de pessoas, mas ela está que é apontada. Você está falando você não quer que nenhum Zaqueu, nenhum pecador ser perdido na multidão. E disse-lhe, Zaqueu, há pessoas, algumas vezes quando começam a pregar, podem apontar dessa maneira e o Espírito de Deus pode direcionar aquele ponto a um Zaqueu particular, a um pecador particular ali. É de forma como o Senhor aponta ao pecador e disse, precisas da salvação, precisas do Senhor, precisas da paz de mente. Então disse, desce depressa, tu tens que fazer alguma coisa. Não podes permanecer aí na árvore e pensar que a salvação virá aí. Tens que mostrar que você queres o Salvador, queres a salvação, desce depressa. Depressa e desce e lhes diga que hoje é o dia da salvação. Dizemos a eles que o amanhã será tarde, dizemos que tu não sabes quando será o fim da tua vida. Então, assim que tens a oportunidade de hoje, receba a Ele, converta dos pecados e venha ao Senhor. Mas hoje convém pousar em tua casa. Entendes que a salvação do lado de Deus importa. A salvação do lado de Deus convém. A salvação do lado de Deus quer que cada um seja salvo. Ele não quer que alguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Mas não é somente do lado de Deus, há também do lado do homem. O homem deve receber Cristo, o homem deve receber a salvação e o homem deve levá-lo ao coração e levá-lo a casa. E o homem deve estar disponível para permanecer com ele e viver com ele. Há pessoas que somente se interessam da primeira parte. Deus quer que todos sejam salvos. Ele vai salvar os que estão apontados para a salvação, a sobretudo. Mas sabes, a parte do homem está lá. Desça depressa, faça alguma coisa e leva-me à tua casa. Eu convém pousar em tua casa hoje. Olha, Lucas 5, em Lucas 5, 31. Lucas 5, 31. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. 32. O propósito por que ele veio, eu não vim chamar os justos, eu vim não para chamar os justos pessoais, não para chamar os justos pessoalmente, eu não vim para chamar os religiosos. As pessoas que são religiosas pensam que suas religiões lhes levarão ao céu, o esforço pessoal lhes levará ao céu e as boas obras que eles fazem lhes levarão ao céu. Eu não vim para essas pessoas, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim para chamar pecadores, eu não lhes chamei para evidências, eu não não chamo os pecadores para o gozo, não chamo os pecadores para outra religião, não chamo os religiosos para permanecer em seus pecados. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Quando falamos aos pecadores, temos que lhes levar ao entendimento. Este é o plano de Deus, este é o propósito de Deus. Ele veio, morreu na cruz de Calvário para que pecadores possam se arrepender. Nos diz em Mateus capítulo 6, 33. Mateus capítulo 6, 33.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Abandone a antiga justiça, abandone a justiça carnal, abandone a justiça decomposta, abandone a justiça pessoal inaceitável e buscai primeiro o reino de Deus, como Zaqueu buscou ver o Salvador, a chave do reino. Buscai aquele reino de Deus e abandone tudo quanto tenha sido pecado. E diz: Jesus, eu que quero, a salvação eu que quero, isto eu que quero. Então, sua justiça, entendam que o pecado não permanece com Deus e Deus não vai permanecer com o pecado. Deves te arrepender e a graça de Deus operará em teu coração e na tua vida. Irás buscar a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A salvação será acrescentada a ti depois do arrependimento e depois da consagração. A santificação será acrescentada em ti e depois de buscar o Senhor e o poder do Espírito Santo, tudo isso será acrescentado em ti e todas as outras coisas que vão te ajudar, que vão ser aplicadas em ti e querendo se casar. E quando diz: eu não quero me casar agora, eu não quero fazer eu quero alcançar isso, alcançar aquilo, todas essas coisas serão acrescentadas a vós quando tu vieres ao Senhor. E isto vem a nós como penitentes, como o arrependimento, e isso, a nossa vida é transformada, a mudança, e depois temos aquele amor agora dentro de nós. Nos diz em Efésios 5, 1. Efésios 5, verso 1. Diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando você vem, és comprado, és resgatado, e os teus pecados são limpados, e são limpados os seus pecados, então tornas-te filho de Deus amado. Não estás nas trevas, não és estático, não tens sido aquilo que costumava ser, és agora seguidor de Deus, no verso 2, és agora imitador de Deus. No verso 2 diz: e andai em amor. Olha, Zaqueu, uma vez que Cristo disse: depressa e desça, tinha que permanecer. Eu convenho pousar na tua casa. Ele desceu e disse ao Senhor: sabe, Senhor, eu tenho sido egoísta, ninguém me disse acerca disso. A sua consciência somente despertou. Disse: eu tenho sido agarrado, estava a pensar de mim mesmo somente. Então, o egocentricismo, nunca me lembrei dos pobres. Então disse: pobre, agora, porque agora não estão a fazer o que deviam fazer, mas agora eu me lembro deles, metade dos meus bens, eu me lembro, a Bíblia diz, e ele era rico, então tinha o muito, tinha o suficiente. Agora diz que eu vou dividir tudo que tem em duas partes, darei 50% aos pobres. Obviamente, este era um homem transformado. Este era um homem que tinha o amor de Deus transferido em seu coração e operou amorosamente como Cristo era e deu-se a si mesmo por nós, e como oferta e sacrifício a Deus, com um sacrifício suave, salvador. Quando o amor de Deus vem em nós, nos transforma, mudamos-nos e o hábito do passado é totalmente removido. A renovação vem, a reformação vem, a transformação vem. Novo amor de Deus faz-nos agirmos de nova forma e darmos, quando sempre pedíamos a outras pessoas: quero alcançar, tudo isso é removido, e o coração do amor que quer abençoar outras pessoas, aquele amor vem a nós. Nos diz 1 de João 3,16. 1 de João 3,16. Diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Como é que tu sabes que nasceu de novo? Como é que tu sabes que alguém é filho de Deus?
e segue ao Senhor. Como é que tu sabes que alguém alcançou o Senhor, encontrou o Senhor numa forma arrependente e transformou sua vida? Aqui diz, conhecemos o amor nisto que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui Zaqueu estava disponível para dar metade da sua possessão aos pobres. Não é alguma coisa que alguém tinha que lhe ensinar, ele lhe empurrar para isso, ele lhe derrar aos seus ouvidos. Era uma transformação que veio dentro dele. Ele olhava pelos pobres agora para lhes ajudar. Ele olhava para os pobres para providenciá-los. E isso é o que acontece quando o amor de Deus vem em nosso coração. Sim, é um pecador peculiar, particular, egotricista, era um egoísta, era um agarrado. Então, aquela característica peculiar, aquela característica pecaminosa é transformada. Agora a vida veio, a luz veio. Talvez a tua peculiaridade, o teu pecado peculiar era assim antes de seres salvo, mas tudo o que era, quando Cristo veio em ti e encontraste a Cristo e realmente te arrependeres e és penitente realmente, aquele pecado peculiar que costumava ser a marca de todas as marcas da tua vida, isso tudo é transformado e muda. Olha para João, capítulo 8, 11. João 8, verso 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. O passado é perdoado. Eu estou disponível para esquecer o passado. Eu não quero levantar o passado. Eu quero apagar toda a tua vida passada. Nem eu te condeno. Não há condenação agora para aqueles que encontraram o Senhor, os que andam com Ele, não andam mais na carne, andam no Espírito. Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Vai e não peques mais. E se eras uma adúltera, vá e não peques mais. Se eras um fornicador, vá, não peques mais. Se eras um ladrão, vá, não peques mais. E se eras um mentiroso, um enganador, vá e não peques mais. Se eras um cobiçoso, uma cobiçosa, vá e não peques mais. Quando tu vês a Cristo e Cristo vem habitar em ti, há uma mudança de vida. E se alguém, se alguma mulher, se alguma pessoa está em Cristo, e nova criatura eis que as coisas às vezes passaram e tudo se fez novo. Nos diz 1 de Pedro 2, 24. 1 de Pedro 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele carregou nossos pecados quando morreu na cruz, para que mortos para os pecados, e o que ele fez é o sacrifício de Cristo, a salvação em Cristo, é o que fez na nossa vida, fez-nos mortos para os pecados. Não é que alguém ressuscitou conosco psicologicamente, mas tentando nos convencer e nos persuadir, querendo, quando Cristo vem, o Cristo crucificado, quando Cristo entra, o Cristo convertente, quando Cristo entra, o Cristo Redentor, faz uma mudança, faz-nos mortos para os pecados, e temos que viver para a justiça. Zaqueu entendeu aquele momento para viver agora para a justiça, para que, e pelas suas feridas, foste sarado. Toda a culpa do pecado, toda a escassez do passado, todo o réprobo do passado, tudo é removido. Sara a alma, sara o espírito, sara o corpo, sara a personalidade, e há uma mudança total. Viemos agora ao ponto número 2,
No ponto número 2, um amor sincero e transparente pelos pobres. Um amor sincero e transparente pelos pobres. Veja, quando a salvação veio, Zaqueu não esperou mais que os pobres viessem e mendigar a ele. Antes que as pessoas viessem ao seu lugar e prostrassem ao chão e dizendo, e lhe honrar e exaltar e flatrar nele, antes que ele lhes desse alguma coisa. Não, nem por certo, disse. Ele era a pessoa agora que tinha que procurar os pobres. Estava à procura dos pobres. Aqui está o amor. Aqui está o amor transparente. Aqui está um amor transparente e sincero pelos pobres. Diz em Lucas 19, 8. Lucas 19, 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que lhe chamou Senhor, como era um homem rico, ninguém lhe controlava, ninguém era seu diretor, olhou para todos rebaixando-os, todo o pregador, todo o líder religioso, olhava para eles, eles respeitavam, não tinham dinheiro ainda que eram religiosos, não tem o que eu tenho, os bens que eu tenho, é por isso, eles iam após as religiões. Então, olhou para o Senhor e disse, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Queria ver a ele quem era antes. Mas agora diz, eis aqui o Senhor que eu conheço o meu nome, sem que ninguém te dissesse, o Senhor que conhece o meu coração, se eu mentir agora, o Senhor que me conhece continuamente, e eu tenho que ter uma transparência perante Ele, o Senhor que Ele conhece o meu assentar, o Senhor que conhece o meu levantar, o Senhor que conhece os meus pensamentos de longe, o Senhor que conhece-me e se eu morrer, conhece-me na luz, nas trevas, o Senhor que é o conversador, quando tem a vida e conhece a minha vida passada e a presente, disse, eis que Senhor, podes olhar para isto, podes examinar o meu coração e ver o que digo, eis que digo, Senhor, metade dos meus bens dou aos pobres. Este é o meu plano agora. Espontaneamente, não tinha isto na mente, assim que vieste e me viste, e mencionaste o meu nome, e assim que vieste, e disseste que eu tenho que descer depressado, assim que disseste, vais pousar na minha casa, a mudança veio. A salvação é instantânea, é uma experiência instantânea. Salvação é uma experiência definida, e a obra da graça foi feita em mim imediatamente. Então, isso lhe guiou para que as pessoas dissessem, eu não quero me consagrar, eu não sei como fazer este voto para o Senhor. Quando o Senhor vê o teu coração, e permanecer no teu coração, e viver no teu coração, Ele agora tomar a sobritude, e tornar-se o Senhor e diretor da tua vida, Ele sabe o que você tem que fazer, Ele sabe o que você tem se desviado, Ele conhece a tua vida passada, conhece o teu agarrado do passado, conhece o seu ecotricismo do passado. Cristo dentro vai te expor, vai te alumiar, vai te levantar e te mostrar uma nova direção que tens que seguir. E daí que veio espontaneamente, assim que tornou-se salvo instantaneamente, disse, metade dos meus bens dou aos pobres. Olha para Jeremias 22, Jeremias 22, 13. Ai daqueles que edificam as suas casas com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Então, estes aqui, a dispensa da sua família, despesa da sua personalidade, não se preocupava das pessoas se tem ou não, se lhe servem ou não, não se preocupava se os pobres têm a responsabilidade em casa,
sobre os seus filhos, sobre as suas famílias, não se preocupava. Tudo o que ele queria é: eu quero ser rico. Uma vez que eu tenho o poder e tenho a posição, posso fazer o uso dos seus serviços sem lhes pagar propriamente. Agora reconheceu isso e reconheceu sua vida passada e disse: Senhor, eis agora metade dos meus bens dou aos pobres. Em Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49 diz: eis que esta foi a maldade da Sodoma, tua irmã, a iniquidade da Sodoma, tua irmã. Quais eram os pecados? Soberba, fartura e pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Quando alguém é agarrado, quando alguém é ecotricista, quando alguém é indulgente, quando alguém é opressor de pobres, quando alguém não está a pensar pela alegria dos pobres, os pobres querem também serem alegres. E os seus propósitos querem serem cumpridos. E não que somente isso pertence às pessoas de alta sociedade, pessoas privilegiadas, quer a alegria de todos. E quando alguém não está a pensar da alegria e a estabilidade e das provisões e o cumprimento dos pobres, é como Sodoma. E Deus disse: a guerra, a maldade tem direitos, tem um tipo de oprimir pessoas, tinha abundância de ociosidade e a fartura de pão, tinha mais que o suficiente para comer, mas nem pensava dos que eram famintos e não esforçava a mão do pobre e do necessitado. Zaqueu reconheceu, disse: eu não estava a pensar por estas pessoas pobres, nem sequer pensava que eles existem em qualquer sítio. Vivi a minha vida indiferente sobre qualquer um, uma vida independente em cada um. Eu não vivi a minha vida somente para me colocar alegre, para ser cumpridas as minhas necessidades. Nunca pensei de pessoas pobres em qualquer lugar, mas agora lembrou-se que ele tem estado como Sodoma, tem estado como o impenitente, emergido nos pecados de Sodoma. Daí que ele disse: Senhor, uma vez que vieste à minha casa, não só que vieste à minha casa, vieste ao meu coração. A mudança aconteceu e metade dos meus bens dou aos pobres. Agora estava disponível para estender ou estender a sua mão e espalhar tudo o que tem para outras pessoas. Olha, 112 de Salmos, Salmos 102, Salmos 112, 6. Na verdade, que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Sabes, quando te arrependeres e vieres ao Senhor, e a mudança acontecer na tua vida, e a tua oração agora transformada e mudada, não somente dê-me, faça isso para mim, ajuda-me, liberta-me, dê-me, providencia para mim, ajuda-me, faça isso para mim. Agora voltas de novo no outro dia, egotisticamente você ora: oh, liberta-me, ainda que você não estás doente, cura-me, liberta-me. Então, nunca pensa por outras pessoas. Quando a mudança vem, quando a transformação vem, daí disse: é justo, e a justiça de Cristo é transmitida e transferida para ti e muda a tua perspectiva. Agora diz: será uma lembrança eterna. Verso 7, no verso 7 diz: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Sabes aqui, ainda que as pessoas murmuraram, disseram: Cristo foi para ser hóspede de uma pessoa pecadora, para visitar um homem que é um pecador. Não teve mais medo,
estão a falar de mim, estão a falar da vida má que eu vivi antes. Não teve medo disso jamais. Há pessoas que dizem que nasceram de novo, dizem que estão convertidas, ainda estão com medo. Vão falar de mim, vão revelar o que era a minha vida no passado. Diz: quando nasci de novo, é justo, quando agora vieste ao Senhor e as coisas totalmente transformadas, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. No verso 8 diz: o seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Verso 9 nos diz: e liberal dá aos necessitados, essa é a justiça, a sua justiça, digo, ele liberal dá aos necessitados. Quero mostrar que eu sou o real Filho de Deus, nasci de novo, não despende todo o nosso dinheiro para nós mesmos, dou meu dízimo, dou minha oferta, vá além disso. Então, olha os pobres à tua volta, os indígenas à tua volta, pessoas que não têm nada a comer, não têm nada que vestir, nem nada com que se ajudar. A graça de Deus, o amor de Deus e o sacrifício penetrativo, a autonegação vai se mostrar na tua vida. Diz: é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. O que faz aos pobres, como parte da tua justiça, abres o teu coração, abre a tua casa, alcança os pobres, o coração do justo, sua justiça permanece para sempre. E a sua força se exalta em glória. Voltemos para Lucas 19 e 8. Lucas 19, estamos vendo o verso 8. Diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que ele não falava ao Pedro, não falava a nenhum dos apóstolos, não falava aos acusadores, e disse: eis o que tu dizes que eu sou grande pecador, e Cristo irá em casa comigo, e darei a lei firme. Agora, falando aos apóstolos, falando aos pecadores, e dizendo: eu vos digo, isso eu que vou fazer. Não se preocupou do que as pessoas podiam entender ou não entender, aceitassem ou não aceitassem. Não tinha esse negócio com ele. Era com o Senhor, que diz: eis que, Senhor, metade dos meus bens dou aos pobres. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém sem pensar de alguém, uma pessoa sem defesa de alguém que não tinha quem lhe defendesse ou para lhe proteger, e se tenho defraudado alguém, a viúva, o órfão, os pequenos, tenho tomado suas propriedades, tenho arrancado os seus bens, porque não tinham força, porque não tinham defensor, não tinha ninguém. Se eu tenho defraudado alguém com falsa acusação, obviamente, ele sabia que houve tempo que colocava sobre as pessoas falsas acusações, e com as falsas acusações, as vidas podiam estar debaixo da falsa acusação. Então havia decepção, falsas acusações, a culpa estava lá, e por isso falsas acusações e fraude podia estar lá, falsa acusação. Tudo que tenho defraudado de alguém, de qualquer homem, eu guardei os meus relatórios, eu tomei defraudadamente de alguém, disse: o restituo quadruplicado. Podem ter até esquecido, como um pobre, como um órfão, como viúva, alguém que estava na sociedade,
sabia que não podiam chegar a mim, porque havia uma barreira entre o rico e aquelas pessoas que defraudou, mas agora não quer lhes pedir que eles venham e virem me pedir e lhes dar o que eu lhes defraudei voluntariamente, pessoalmente, e lhes pagar. Não somente isso, todos os interesses que podiam ter alcançado, aqueles que eu lhes enganei, eu levo para elas e eu vou restituir tudo. Irmãos e irmãs, essa é uma evidência real da salvação, sem ninguém colocar pressão nele, sem ninguém vir e dizer: lembra-te de mim, lembra-te do que fizeste para o meu pai, lembra-te o que fizeste para os meus parentes, e lhes pôr sofrendo, deprimidos e desprezíveis, e morrerem prematuros, sem ninguém vier a Zaqueu dessa maneira. Disse: eu vou fazer voluntariamente, e se eu tomei alguma coisa de alguém defraudadamente, eu restituo quadruplicado. Essa é a consciência que se levanta e diz: veja o que fizeste. Quando as pessoas falam da restituição somente que se tenho a segunda mulher, se eu tenho o segundo marido, então tenho que fazer restituição. Isso é justo. Quanto ao que roubou, quanto ao certificado de outras pessoas, quanto à honra que você roubou e a tua identidade que roubaste de outras pessoas para ter o trabalho, quanto àquelas outras coisas que fraudulentamente fizeste. Então, há pessoas que nem clamam que são cristãs e as suas consciências estão sinceras e como são seladas como um ferro. Não tem como fazer o justo o que fizeram injustamente passado, mas aqui ele dá-nos uma lição que quando há uma salvação genuína, há também um amor transparente e sincero para o Senhor, para a palavra de Deus e para os pobres. Nos diz em Romanos 2, 15. Romanos 2, estamos lendo o verso 15. Nos diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, suas consciências, testificando juntamente a sua consciência. O Senhor colocou a consciência em cada um internamente. E quando fazemos alguma coisa errada, excepto que você silencia aquela consciência para a tua própria destruição, a consciência dá o alarme para te lembrar e tu dizes: isso é errado. E o Filho real de Deus vai parar o que é errado e fará a emenda sem que ninguém saiba. Dizem que os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A consciência irá testificar e tu saberás: aqui está a obra que tenho que fazer, esta é a palavra que tem que me julgar. No verso 16, diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Agora Zaqueu tinha o segredo do pecado, a decepção secreta, e se eu corrigir isto, a casa vai se espalhar. Se eu corrigir isto, pode fazer isso aberto, o teto vai cair. Se eu corrigir aquilo, eu vou perder o meu emprego. Se eu corrigir aquilo, se eu fazer aberto, vou perder a minha honra, vou perder a minha dignidade. Zaqueu não tinha nada que pensar assim. Tudo que ele queria ter é a consciência clara, a consciência limpa entre ele e Deus, e também ser livre no dia do julgamento. Nos diz em 1 de João, capítulo 3, 20. 1 de João, capítulo 3,
verso 20. Aqui diz: se o nosso coração nos condena, Deus é maior que os nossos corações e conhece todas as coisas. E se estás pregando evidência, assim que pregas a justiça, tenha certeza, menciona a justiça, mencionas a santidade, e o teu coração te condena. Santidade, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você vai dizer, ver o Senhor, quanto a esta coisa suja, quanto a aquela coisa suja, quanto a esta coisa contaminada, quanto a estas pornografias, quanto a isso. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. No verso 21 diz: amados, se o nosso coração nos não condena, se a nossa consciência não silencia nada, se o nosso coração não está selado com o ferro, se a nossa consciência é fresca e nova e é alarmante, se nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, temos consciência com os filhos de Deus, temos confiança que nada nos escondemos, temos confiança de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica e não estamos a encobrir nenhuma coisa. Quer que tenhamos este tipo de consciência. 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4, 1. Nos diz, em 1 Timóteo 4, 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão-se alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. No verso 2, diz, no verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essa é a vida perigosa hoje, que a pessoa vive e sobrevive pela mentira, que a pessoa guarda honra e dignidade e guarda sua posição pela mentira, na hipocrisia, que a pessoa esqueceu que mudança, que transformação a salvação atualmente fez. Única coisa na salvação, quando vem à igreja, fora lá, não está a pensar da salvação, não está a viver a mesma vida, é como o povo do mundo faz e fala mentira, na hipocrisia, para encobrir de qualquer forma, tendo suas consciências cauterizadas. Isso é o que Zaqueu tirou e disse: Senhor, podem investigar, podem examinar, podem olhar no ecrã do meu coração, da minha consciência. Senhor, metade dos meus bens dou aos pobres. Eu faço isso sinceramente. Eu digo desculpas, não estou mais a pensar, antes não pensava dele, e também digo desculpas pelas pessoas que lhes roubei e da forma como vivi a minha vida oprimindo pessoas e enganando pessoas. E se tenho defraudado alguma coisa de alguém pela força, eu restituo quadruplicado. Nos diz 1 Timóteo 3, 9. 1 Timóteo 3, 9. 1 Timóteo 3, 9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Guardando o mistério da fé, o resultado da fé, a salvação que é dada-nos pela graça. Guardamos pela fé, através da graça, toda aquela salvação que vem, todo o mistério que vem, a piedade que vem e a doutrina do reino, o mistério do reino, guardando tudo isso com uma consciência pura. Irmãos e irmãs, se o nosso coração não é puro, se a nossa consciência não é pura, se a nossa mente não é pura, não podemos dizer que retemos o mistério da fé, a piedade que vem pela fé, a doutrina da fé
no Senhor Jesus Cristo e a revelação que o Senhor Jesus Cristo, não podemos dizer retemos pela fé se não temos a consciência pura, porque há alguma coisa que está encoberta em algures, há alguma coisa escondida em algures, há alguma coisa que você está a proteger em algum sítio. Eu espero que não estás dando ouvido, não tens entrado no meu sistema, no meu iPad, no meu sistema. Eu espero que ninguém tenha vindo aqui. Eu espero que ninguém sabe o meu número de telefone, que vai abrir e ver o que eu estou escondendo ali. A tua consciência não está pura. Precisa de ir ao Senhor e dizer: Senhor, todo o segredo, não há nada, no meu segredo não tem nada escondido, o meu coração está puro, a minha consciência é pura, tudo que faço, eu faço com consciência pura, não é uma consciência cauterizada, não é uma consciência selada, é pura, é livre, és aberto, és transparente, tens este amor transparente pelo amor, pela família e pelos filhos de Deus, e o amor transparente por todas as pessoas. É o que o Senhor requer, que tenhamos um amor sincero e transparente para todos. Viemos ao ponto número 3 agora. Em ponto número 3, olhamos para o amor transferível do pastor ao seu povo. E se viermos ao Senhor, Ele transfere o seu amor ao nosso coração. Faz isso possível de modo que, como Ele é, assim também sejamos. Viemos a Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse era o amor, essa era a sua missão, esse era o seu cometimento, isto era a sua comissão, isso era a sua visão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Transferiu isso para nós, verso 13, e chamando 10 servos seus, Deus-lhes era o número 10, apresenta a plenitude, apresenta todo o corpo de Cristo, representa todos os membros do seu corpo, representa todos os que testaram a graça de Deus na salvação do Senhor. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Lhes enviou além e disse: negociai até que eu venha. Lhes enviou para o antigo, disse: ocupai-vos até que eu venha. Enviou-lhes aos membros: negociai até que eu venha. Enviou-lhes aos ministros: negociai até que eu venha. Aqui é o que Cristo poderia estar fazendo, se Ele ainda estivesse aqui na terra neste tempo, buscando para salvar os perdidos. E diz: eu passo isso a vós. Não está mais aqui, somos membros do seu corpo e ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Agora somos suas mãos, agora somos sua boca, agora somos seus pés, somos agora representantes do seu amor. Temos que levá-lo em todos os lugares e ir aos pecadores, como ele foi aos pecadores, e lhes mostrar a salvação do Senhor. Agora diz: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Sois agora que tem que fazer a mesma coisa e vos ocupar até que eu venha. Transferiu a tarefa, a responsabilidade, a comissão, a visão e a missão, transferiu para nós. João, capítulo 15, 12. João 15, 12. O meu mandamento é este, o mandamento presente,
um mandamento fresco. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O amor do seu coração é o que transferiu para nós. O amor que teve é o que agora transfere e diz: devemos nos andar a amar. Temos que ter compaixão. Não querendo que ninguém se perca, eu transfiro o mesmo para vós, o mesmo amor que me moveu, eu irá vos mover. A mesma coisa irá vos mover. De modo que quando veres alguém, não estarão disponíveis que este possa perecer. E o mesmo amor que eu tive, eu transfiro para vós. No verso 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. 14, no verso 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Qual é o mandamento? Negociai até que eu venha. Tens que serás amigo do Cristo, vais ter comunhão com Cristo, terás o amor de Cristo, e se fizerdes o que Ele vos tem mandado. Nos diz 1 de João 3, verso 16, 1 de João 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto. Não podes dizer eu amo a Deus, se não podemos ver, se não podemos entender, se não podemos falar, e se não é visível, e se não é prático. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar. Ele transferiu aquele amor para o nosso coração, e nós temos que dar nossa vida pelos irmãos. No verso 17 diz: quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, e ver o indígena tendo necessidade e cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Verso 18: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Quando tu amas, vais pensar pela necessidade dos outros, pensas pelo sentimento dos outros, vais pensar o que preocupa os outros, o compreende dos outros, o que encoraja os outros, vais pensar o que edifica os outros, o que levanta os outros e o que move aos outros, e terem também amor. Vai lhes provocar terem amor pelo amor que você mostrar. Então, traz os pecadores à salvação pelo amor que é expresso neles. Meus filhinhos crentes, não amemos de palavras nem de língua, mas de obra e em verdade. 1 de João 4, 16. 1 de João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Transfere aquele amor ao nosso coração e agimos nas bases do amor em todo o tempo. Nas bases do amor aos nossos próximos, e o grande amor que podemos manifestar é lhes mostrar o caminho da salvação, dando-lhes a comida que perece, dando-lhes de beber é bom, mas bebida perece, eventualmente é inútil quando eles morrem. Dar-lhes roupas, isso é bom, mas as roupas não terão valor
para o além, eles irão ao inferno, dar-lhes coisas materiais, isso é bom, mas o tempo disso vai terminar. Isso não fará nenhum bem se morrerem sem a salvação. Nós temos o amor, manifestamos o amor, e se lhes mostrarmos o caminho da salvação e ter a redenção, a salvação que transforma suas vidas e mudar suas vidas e conhecer que já estão no caminho do céu e tiver a graça de Deus em suas vidas. Diz, e temos conhecido e cremos no amor de Deus que nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 17, verso 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Como ele é sacrificialmente, como ele é amoroso, como ele é querendo pecadores se salvar, como ele é transparente e justo, indo em todos os lados, que deve ir para trazer os pecadores à salvação, como ele é, assim nós somos neste mundo. Verso 18 diz, no amor não há temor, o Senhor Jesus Cristo não teve medo dos fariseus ou dos saduceus, lhes amou e respondeu suas perguntas. Ainda que eram de uma forma hipócrita, ainda respondeu suas perguntas, querendo lhes trazer a salvação do Senhor. Ainda que Nicodemos lhe disse, Nicodemos, importa nascer de novo. O amor tinha que ir além disso que veio, e o rico disse, o que farei para herdar o reino de Deus? Faça isso, faça aquilo, tudo isso eu tenho feito, o que é que me falta? E o Senhor olhou para ele e o amou e disse, se quer ser perfeito, esta é a obra a fazer. Amou a todos, não teve medo dos pecadores, dos pobres, não teve medo de ninguém. Onde quer que o amor de Cristo estiver, o nosso amor vai subverter todo tipo de acusações em nós. Não temos que fazer pretensões, não temos que fazer nenhuma coisa que vamos mandar outra pessoa para outro companheiro. Se lhes amarmos, vamos lhes encarar e dizer o que precisamos de dizer. Não há medo em nós, o amor perfeito. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Quando tu queres fazer alguém ter medo de ti, se és o inimigo, há um tormentador, não podes ministrar para alguém. Quando você está a atormentar alguém, não podes ministrar, porque este tem um tormento, aqui está o temor. Não é perfeito o amor. No verso 19, diz, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. O amamos porque ele nos amou primeiro. 20, no verso 20, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, e aborrece os filhos, o membro da igreja, e aborrece seu próximo, e diz, se eles perecerem, pereçam, não lhes farei da salvação, é um mau, é uma mulher má, não lhes farei saber o caminho da reconciliação com Deus. Deixa que ela que mora no seu crime e perecer. Isso não é amor. E se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 21, no verso 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O amor de Deus não quer que ninguém pereça, e nós também, se temos o amor de Deus, não queremos que ninguém se perca. 2 de Pedro 3,
2 Pedro 3, 9. Somos dito, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que a alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, o teu coração seja filho de Deus, não querendo que alguém se perca, não querendo que os teus inimigos se percam. Você não está a te esconder em algures, quando os seus irmãos e irmãs não estão, batem a porta, vamos ao evangelismo agora, você cala-se lá dentro, filhos, não digam, não façam nenhum barulho, não quero que ninguém saiba que eu estou em casa. O que é isso? Tu queres que os pecadores pereçam e você tem algum trabalho a fazer e levar a eles e dizes, eu tenho que fazer isto, mas aquilo, eu tenho que engomar isto, mas aquilo. Você quer que os pecadores pereçam. Por que fazes assim? Disse, Deus não querendo que alguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Há pessoas que você somente que pode alcançar e eu não, somente ela que pode les alcançar e eu não posso. É só quando todos fazerem o que tinham que fazer, dali é que vamos cumprir a mente de Deus, que não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. E oro que este amor de Deus esteja em cada coração de nós em nome de Jesus. Estará no teu coração, estará no teu coração, estará no meu coração, e todos os dias iremos demonstrar aquele amor, assim que pregarmos, assim que ministrarmos em amor, persuasivamente aos pecadores em toda a volta, em nome de Jesus. Verso 17, no verso 17 do mesmo capítulo, diz: vós, portanto, amados, sabendo isto, tudo que ouvimos agora, sabendo isto tudo, e sabendo a iminência da vinda de Cristo, sabendo isto, antes disse, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Eu oro que sejamos todos firmes em nome de Jesus. A nossa consciência, temos que levar isso ao Senhor e temos uma consciência firme, uma consciência sensível, para que não ficaremos silêncios, porque temos o amor de Deus que vem daquela consciência pura. O Senhor que escreva tudo que ouvimos hoje na tábua do coração de cada um, em nome de Jesus. Vamos agora irmos ao Deus, ao Senhor, em oração, e sermos transparentemente e sinceramente, firmemente cometidos a tudo o que Deus nos revelou hoje. Por favor, abra a tua boca e ora sinceramente, ora de todo o coração, ora com concentração, ora com inteligência, ora no Espírito, e deixa que a palavra possa inteirar-se no teu coração, que o Senhor faça uma transformação necessária e transferível amor de Deus. Diga ao Senhor e Ele fará.